Gente, vamos falar aqui de um assunto importantíssimo. Importantíssimo. Vamos falar sobre o nós contra eles, né? Vejam bem, gente, o nós contra eles não é que voltou à pauta. O nós contra eles nunca saiu de pauta, né? Desde que este país foi colonizado lá pelos meus patrícios portugueses, que só fizeram lambança na colonização, diga-se de passagem, é nós contra eles. É nós contra eles. É nós contra eles. Veja bem, gente, o que é isso? Quem somos nós e quem são eles, né? Então você pode dividir isso aí em três estratos sociais. Primeiro são as elites, segundo é a classe média e terceiro são os pobres, né? Ora, gente, historicamente, o que acontece nesse país? As elites, que são elites egoístas, são elites perversas, são elites exploradoras, são elites que têm desvio de caráter, né? São a pior elite que um país pode ter, porque existem outros países que têm elites com uma configuração muito diferente do que essa, né? Eles se valem desde sempre para quê? Para explorar os pobres. Os pobres são oprimidos, os pobres são explorados, os pobres são desmerecidos, os pobres não têm oportunidade de ascensão social ou a têm em reduzido grau. Os pobres não têm serviços públicos voltados para eles, porque os serviços públicos são para fazer fisiologia em relação aos ricos. E aí, quando entra um grupo político que quer fazer diferente, que quer reduzir as desigualdades, que quer fazer a favor do pobre, eles boicotam, eles detonam, eles arrasam, né? Eu estou falando sim, eu estou falando do mercado financeiro, eu estou falando da turma da Faria Lima, tá? Então, você tem aí dois polos, as elites, as malditas elites desse país, e você tem os pobres, né? Uns explorando outros, como diria o velho Karl Marx, né, ao falar sobre luta de classes, né? Porém, tem a classe média. E aí, gente, a classe média é o seguinte: uma vez eu ouvi uma frase do falecido Carlos Heitor Conill falando muito bem sobre isso. Ele dizia: a classe média admira os ricos e detesta os pobres, né? Então, em vez da classe média, que em grau menor, mas também é explorada, ela aderir à causa dos pobres, ela vai lá e fica do lado dos ricos. Então, esse é um grande problema nesse país. É conscientizar a própria classe pobre e a classe média de que eles precisam reagir às elites. Porque as elites desse país não são brincadeira não, né? Não é brinquedo, né? Quem sabe uma revolução francesa por aí? Quem sabe uma revolução francesa, né? O pobre mostrar que ele quer direito, o pobre mostrar que ele quer melhor saúde, o pobre mostrar que ele precisa mais de educação, o pobre mostrar que ele precisa de saneamento básico. Tudo isso, os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff tentaram fazer no limite que podiam, mas foram brecados, né? Foram brecados por quem? Por essa turma aí da Faria Lima, o mercado financeiro, pelos seus prepostos na imprensa, que são as organizações Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, e etc, etc, banqueiros e... Enfim, vocês sabem de quem eu estou falando, tenho certeza que sabem, né? E aí que entra o Congresso Nacional. A representação do Congresso Nacional é muito ruim. A representação no Congresso Nacional é muito ruim. A representação no Congresso Nacional é muito ruim, né? Então, grande parte dos deputados e senadores, eu diria que a maioria deles, está a serviço desses interesses. Não tenha dúvida, dos interesses do mercado financeiro, da turma da Faria Lima, né? Outros mais para o fisiologismo, outros para outros tipos de elites, enfim. Mas o que falta é representação popular no Congresso Nacional. Falta representação popular no Congresso Nacional. E sabe como é que você vai resolver isso? É fazendo uma reforma política. De novo, é fazendo uma reforma política. Mais uma vez, é fazendo uma reforma política, né?
uma reforma política que propicie que a representação ela seja melhor, ela seja mais um espelho dos partidos e, consequentemente, da sociedade do que é atualmente. E aí é a minha grande divergência com quem é contra o aumento do número de deputados, né? Eu acho que tem que aumentar mesmo, né? Porque estatisticamente, matematicamente e proporcionalmente, quanto mais deputado tem, mais chance você tem de melhorar a qualidade da representação, né? Simples assim, simples assim. Então, o ponto é esse. O ponto é esse, né? Para você ter um congresso melhor, você precisa ter mais representação popular, e tendo mais representação popular, o que o governo, se for um governo de esquerda, poderá fazer será muito mais do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez. Olha que ele fez muito, tá? Mas ele podia ter feito muito e muito mais se ele tivesse congressos que não fossem isso, nos 3 governos que eu falo, que não fossem isso que a gente vê por aí, né? Isso que, como diria o inesquecível Leonel de Moura Brizola, isso que aí está, né? Então, gente, nunca percam isso de vista. É nós contra eles, sim. Vamos trazer a classe média, né, da qual eu faço parte, para o lado dos pobres, né, para encurralar os ricos, né. Ninguém está falando em comunismo aqui não, tá, gente? Fazendo uma reforma tributária, por exemplo, em que rico pague mais imposto para pobre pagar menos, né, o rico não vai deixar de ser rico, tá? Agora, vai ser um pouquinho menos rico. Então, que se tenha consciência nesse caso, que se faça por quem mais necessita, né? O meu problema com o espiritismo, por exemplo, eu sou espírita, todos sabem, é esse, né? É que tem muita gente lá defendendo o interesse do rico ao invés de defender o interesse do pobre. E isso não é espiritismo, me desculpem, né? Aliás, isso não é religião nenhuma. A Igreja Católica mesmo, ela tem lá as comunidades eclesiais de base, né? Tem a Igreja Progressista, tem a Teologia da Libertação, tudo asfixiado, e parece que com esse Leão XIV vai voltar tudo, né? Com o Papa Francisco II, com o Bergoglio, não acontecia isso, né? Enfim, essa é a discussão. Reflitam aí sobre isso.